Volta com o nosso programa Sábado com você. Hoje, com esse convidado muito especial, nosso querido ex-deputado e ex-prefeito Carlos Alberto da Cruz. E para ficar melhor ainda, o programa está sendo ao vivo. Augusto está aqui, Augusto César, ao vivo para o mundo inteiro, via internet. Justo interesse. O mundo todo. Seu Carlos, alguma obra que o senhor não conseguiu fazer nos seus mandatos de prefeito, que o senhor gostaria de ter feito e não teve condições, não teve tempo? Eu vou lhe contar outro caso. Eu estava fazendo uma reunião ali do Sítio Moleque e uma mocinha muito bem parecida, arrumadinha, foi desse seu carro. Nós aqui gostaríamos de que o senhor fizesse sanitários nas nossas casas, porque aqui nós não temos sanitário, não tem nenhuma casa aqui que tenha sanitário. A gente tem que se servir no mato. Aquilo me chocou profundamente e eu fiz tudo para fazer um sistema de sanitários rurais e não teve essa oportunidade. Isso me entristeceu. Seu Carlos, no seu primeiro mandato, como foi sua parceria com o governo do Estado? No primeiro mandato foi boa, foi mais ou menos boa. No segundo, eu peguei o Tasso. Eu peguei o Tasso dos dois mandatos. 2 anos foi o Tasso e 2 anos foi o Ciro. No outro mandato, eu peguei 2 anos o Tasso e 2 anos o governador Lúcio Alcântara. No segundo mandato do o Tasso é um homem muito bem, um homem correto, um homem sério. Tudo que ele prometeu, ele procurou cumprir. Isso é muito bom para a administração, porque você confia naquela pessoa e o negócio aparece. Já no segundo mandato, eu tive uma tristeza grande, foi no final do segundo mandato do Dr. Lúcio, porque ele me cortou as verbas. Eu estava fazendo ali a única obra que eu comecei e não terminei, foi aquela em frente à matriz, que ainda hoje está lá terminado. O centro de convivência, não é? Estou terminando agora no atual governo do Estado. Então eu iniciei aquelas obras, levantei e quando estava naquele ímpeto de terminar, o doutor Lúcio Alcântara se afastou, não sei porquê, deve ter sido por razões políticas, e eu não cheguei a terminar. E quase também não terminava aquela praça ao redor da estátua do Padre Cícero, que tem muita gente que pensa que foi outra pessoa que fez. Mas foi o senhor. Que fez aquela beleza. Aquela praça com aqueles boxes ao redor do Padre Cícero, foi da minha administração. Quase não termina, viu? Prefeito Carlos Cruz, pergunta aos meus convidados se algum dia, se tivesse ideia desse crescimento exuberante em Juazeiro, sabendo que, como prefeito, teve sua participação. Qual a sua opinião, Sr. Carlos? Juazeiro é uma cidade dinâmica. Juazeiro é uma cidade que evolui numa velocidade muito grande. Eu saí agora há 8 anos da prefeitura de Juazeiro. Desses 8 anos para cá, surgiram bairros e mais bairros, vilas do nosso município, que não tinha na minha época, né? Então, é uma cidade que
cresce assustadoramente. E quando crescem os problemas. Se a administração pública municipal não acompanhar o crescimento da cidade, vai deixando uma lacuna para os futuros prefeitos para fazer. Parte do bairro aqui, nasce um bairro. O que é que aquele bairro precisa? Precisa de calçamento, precisa de água, precisa de escola, precisa de creche, precisa de iluminação, precisa de asfalto, que aliás eu queria pedir para se fazer mais asfaltamento na nossa cidade, um plano de asfaltamento grandioso para se fazer, porque senão a cidade vai ficando complicada, vai crescendo e os problemas deixados a fazer. Então, é preciso que esteja atento à administração municipal para acompanhar o crescimento velozmente que está havendo no Estado de Juazeiro. A parte particular, a iniciativa privada do Juazeiro é de um desenvolvimento espetacular. E o poder público tem que acompanhar, só tem toda a razão. E aí a parte do poder público está deixando a desejar. Prefeito Carlos Suíça, ainda sobre o crescimento de Juazeiro, hoje somos referência em educação de nível superior, com mais de 70 cursos implantados. O senhor acha que isso iria acontecer cedo ou tarde? Ou também se surpreende com esse boom cultural, que também o senhor é responsável por, na sua administração, o senhor fez muito? Olha, a questão educacional da nossa cidade, a parte da educação, é muito grave, é muito grande. Para se ter um desenvolvimento de universidade, de faculdades que nós temos aí, é preciso que o governo municipal se lembre de que a base é a escola pública municipal, a base, e que essa escola pública municipal não é só as paredes, a sala de aula, as carteiras, não. É principalmente a parte do professorado, que tem que ser qualificado e tem que ser bem remunerado. Se ele for bem remunerado e se ele tiver qualidade, aí então o desenvolvimento vem por si só. Então, a base da educação tem que iniciar por baixo. Seu Carlos, o sonho de um político é ter ou formar um sucessor. O senhor tem sua filha trilhando o mesmo caminho, com o mesmo empenho e carisma. Forma de fazer política. No caso do deputado Carlos Suíça, Ana Paula herdou a sua veia política ou a do seu pai, a do seu avô, no caso? Eu não sei do DNA dela, não. Eu sei que os filhos dessa cidade, sejam eles adotivos ou não, eles precisam desenvolver a cidade, desenvolver a terra, pensar em conjunto, pensar grande, não pensar pequeno. Você não pode imaginar uma cidade como Juazeiro do Norte, que está cheia aí de edifícios, e parece-me que no futuro, dado o pequeno território do Juazeiro, que é um município pequeno demais, parece que será uma Nova Iorque do futuro. Ela vai crescer verticalmente, porque os espaços são pequenos, os preços dos imóveis dos terrenos muito altos, e não tem outra saída a não ser ir lá para cima, crescer vertical os edifícios que estão surgindo aí. Então, preciso que os filhos dessa cidade, os moradores dessa cidade, os habitantes dessa terra, pensem sério e pensem em conjunto. Não adianta negócio de política, briga política,
desordenação. Vamos pensar, política se faz em todo canto. Vamos fazer a nossa política, tudo aqui, mas quando passar a política, vamos pensar juntos. Vamos pensar, dar as mãos, de mãos dadas, todo mundo, para a gente nos erguer, para a gente crescer, porque senão nós ficamos passando para trás. Outras cidades vão passar a nossa terra. Prefeito Carlos Cruz, desde 1962 o senhor faz política. O senhor é político e faz política. Passou por vários governos. Qual sua opinião sobre a presidenta Dilma Rousseff? Olha, ela até agora tem sido uma pessoa admirável, né? Ela é muito voltada para o social. Esse problema agora aí de rebaixamento da energia, nunca nem eu pensei nisso, que chegasse um dia para que se viesse a baixa energia. Então ela pensa muito para a parte social. A gente só pode fazer uma opinião formal dentro dela, no todo, quando ela terminar o seu mandato. Os presidentes da República do nosso país, infelizmente, eles não se levaram dificuldade aqui da nossa cidade, não, da nossa região. Aqui só tem obra do presidente da República, a energia que veio, o telefone que veio, e não faz nada. Agora o ex-presidente Lula fez aí uma universidade, uma faculdade, criou e ela está ainda engatinhando. Mas você espremendo mesmo, os presidentes da República, eles se esqueceram dos impostos que nós pagamos aqui, eles esqueceram das palmas que nós batemos quando eles passam por aqui e não deram o retorno necessário das pessoas. Prefeito Carlos Cruz, vários governadores se passaram. O que o senhor acha do governo Cid Gomes? Na primeira administração não foi, ele lembrou-se do Juazeiro, do seu hospital, outras coisas aí, mas agora a gente precisa catucar ele de novo para ele voltar a se lembrar. Ele parece que está dando um cochilinho e a gente precisa cortá-lo, porque o Juazeiro precisa de aeroporto, não precisa de remendo de aeroporto, não. Precisa de um aeroporto de vergonha, um aeroporto que faça, eu disse que ia dizer da rodoviária, que faça como tem a rodoviária. É pequena, mas é bonita, e todo mundo quando chega diz, rapaz, eu sabia que vai ter uma rodoviária dessa. Pois o que nós também precisamos é de um aeroporto grandioso, um aeroporto que represente a cidade como a quantidade de voos, a quantidade de passageiros que está tendo hoje no Juazeiro. É preciso pensar alto, é preciso pensar grande. Quem pensa pequeno e pensa grande, morre no outro dia. Prefeito Carlos Cruz, eu tenho uma curiosidade e acredito que muitos em Juazeiro também têm, em relação à farmácia dos pobres. Foi um desejo do pai do senhor para ajudar ainda mais a população de Juazeiro, visto que ele também exerceu o papel de médico, de farmacêutico. Vamos conversar um pouquinho sobre essa farmácia. Meu pai não era farmacêutico. Meu pai os pais deles morreram e ele ficou com 5 irmãos. Então, ficou quase desamparado e teve inicialmente o apoio do Padre Cício. E o Padre Cício colocou ele numa farmácia aqui em Juazeiro, uma farmácia ali na Praça Padre Cício, onde é mais ou menos hoje,
as lojas americanas. E então ele aprendeu o ofício de farmácia. Depois que ele aprendeu, então ele ajudou ele a comprar, alugar o ponto, comprar os remédios. E ele se fez farmacêutico sem se formar. Farmacêutico, digamos, por vocação. Aí então, esta farmácia foi aberta no dia 31 de agosto de 1913. Vai completar agora 100 anos. 100 anos. Agora em agosto, dia 31 de agosto de 1913. Talvez a farmácia mais antiga do Cariri. Não sei se no Ceará, mas no Cariri, talvez a mais antiga, porque ela era a farmácia dos povos. Ela ficou pobre, mas nunca fechou. Então hoje. E sempre fez caridade. Então hoje é aberta lá ao público e eu tenho uma satisfação muito grande de fazer o centenário dessa farmácia. Não sei se será um grandioso centenário, mas quero fazer a comemoração dos 100 anos da farmácia dos pobres, eu vou fazer, se Deus me permitir. Nada mais justo, senhor Carlos. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já.